Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, te pedimos a tua direção para este estudo através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Nós vamos começar a estudar sobre a preparação positiva para a vinda de Jesus Cristo. Esse é o nosso tema de hoje e teremos vários estudos que irão abranger toda a preparação. Nosso estudo de hoje está em Gênesis 12, de 1 a 3, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te estabelecerei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nós vemos o Evangelho sendo pregado em todo o mundo. E para isso teve uma preparação. No finalzinho do versículo 3 aqui diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus preparou desde Abraão o povo de Israel para levar o Evangelho a todos os povos da terra. Em Gênesis 21, 22, diz: por esse tempo, Abimeleque e Fincol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. E se você ler esse texto todo, você vai ver o rei Abimeleque fazendo um pacto com Abraão, um pacto de paz, porque ele via Deus na vida de Abraão. Isso aconteceu também com Isaac. Quando ele cavava um poço, os homens iam e tapavam os poços, até que chegou no lugar que ele cavou um poço de água viva, e dali vieram e fizeram um pacto com ele, porque viam Deus na vida dele. O sogro de Jacó, Labão, também viu que Deus agia na vida de Jacó e fez um pacto com ele. Moisés, no Egito, as pessoas viram que ele realmente era um servo de Deus. Jacó, os profetas, Davi, Salomão, vários homens de Deus mostraram que Deus estava com eles, a existência de um Deus único e verdadeiro. Deus ensinou ao povo de Israel 3 grandes verdades. Se nós colocarmos na nossa vida hoje, nós estaremos começando a caminhar verdadeiramente dentro da vontade de Deus. A primeira grande verdade é a majestade, a unidade, a onipotência e a santidade de Deus.
é santo. Em Êxodo 8, versículos do 16 ao 19, conta que disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o bordão e feriu o povo da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o povo da terra todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Então isso daí é uma prova de tudo que Deus é. Os magos do Egito, na primeira e na segunda praga, eles conseguiram, através das artes ocultas, das feitiçarias, dos demônios, reproduzir as duas primeiras pragas. Mas desta vez Deus disse que eles não conseguiriam. E não conseguiram. Porque Deus fez diferença entre o seu povo e o povo do Egito. E eles tentaram, com as ciências ocultas, reproduzir a terceira praga, que era a praga de piolhos, ou piolhos. Porém, eles não conseguiram. E eles reconheceram diante de Faraó que isto era o dedo de Deus, do Deus verdadeiro. E aí você vê a grandeza de Deus. Os falsos deuses do Egito não conseguiram fazer igual aquilo que Deus estava fazendo, porque eles eram deuses falsos. A segunda grande verdade é que Deus ensina, através do povo de Israel, é sobre a perversidade do homem e a sua impotência moral para tomar qualquer iniciativa no tocante à própria salvação. Isso está na lei e nos profetas. Se você ler os 10 mandamentos, Isaías, Jeremias e tantos outros falam da perversidade do homem e da sua condição de não poder fazer nada em relação à própria salvação. Em Romanos 1, do 28 ao 32, descreve a condição do homem pecador que está aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores,
caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então essa é a condição do ser humano que vive no pecado. Ele não tem condição de tomar uma iniciativa e nem uma solução no tocante à própria salvação. Se olharmos o mundo, por mais bonzinho que a pessoa possa parecer, ela comete um desses pecados. Ou então ela diz para si mesma, não sou eu que estou fazendo, não tem nada a ver com isso. Ela não só pratica, mas também consente. Ela aceita. Ela, como um pecador perdido e afastado de Deus, isto tudo aqui que a Bíblia relata é comum na vida do ser humano. Engana-se o homem que diz que não tem pecado. Eu não, tenho uma vida certinha, eu ando direitinho. Ele está se enganando. 1 João diz isso, que se dissermos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso. E a terceira e grande verdade que Deus trouxe a nós através do povo de Israel e da pregação do Evangelho é uma certeza da salvação. O homem procurava nos deuses falsos, em si mesmo, em sacrifícios, alcançar agradar a Deus. Mas ele por si mesmo ele não conseguia, porque ele não tem condição por si mesmo de obter a certeza da salvação. Por isso que a gente, quando prega o Evangelho, ouve muitas pessoas dizerem: se eu merecer, mas ninguém merece a salvação. Ninguém. Por mais que você faça. Quando se fala no amor, em 2 Coríntios 13, fala que ainda que eu desse o meu corpo para que fosse queimado em benefício do próximo, sem haver amor, de nada valeria. Tudo que eu fizer, se não tiver amor, nada vale. O único amor que tem validade, que é verdadeiro, é o amor de Deus. O homem, quando faz alguma coisa, ele bate no peito e diz: que eu sou assim, que eu sou assado, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Ele se engana. Ele quer mostrar uma coisa que no fundo ele não é. São apenas atos. E nas muitas vezes atos vazios para aparecer ou se promover.
Era assim que os fariseus viviam. Eles se vestiam, faziam longas orações nas praças, mas os seus corações estavam vazios. E Jesus Cristo condenou isso. A pessoa, quando fizer alguma coisa, a mão esquerda não deve saber o que a direita faz. Ela deve fazer em secreto, para que Deus que vê em secreto é quem vai recompensar. Está em Mateus capítulo 6. Então, Romanos 10, do 9 ao 13 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando fala judeu ou grego, fala do judeu ou do gentio. Somos nós, povos de outras nações que não somos judeus. Então, estas são as primeiras 3 verdades que Deus usou para a preparação positiva para a vinda de Cristo. E a última, ela comprova que a certeza da salvação, de que se eu morrer hoje, eu vou para junto de Deus, não é porque eu mereço, porque Deus tem que me salvar por obrigação. Não, é de graça. É de graça através da fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos, porque desde o início, Pai, desde o início da história, desde Gênesis 3, tu vem preparando tudo para a nossa salvação. Tu vem preparando tudo para que chegássemos a este momento, Pai, onde podemos crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e de graça sermos salvos para a tua honra e para a tua glória. E isto tudo foi realizado, Pai, somente por causa do teu amor pela tua criatura, Pai. Uma criatura tão ingrata, tão imperfeita, tão distorcida pelo pecado, que fugiu do objetivo para que tu nos criaste, para estarmos em comunhão contigo por toda a eternidade. Obrigado pelo teu perdão, Pai, quando reconhecemos quem nós somos e aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco
em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda